Fala, torcida do Vascão, sejam todos bem-vindos. Bora para mais uma notícia, mais um conteúdo trazendo para vocês as últimas informações do Vascão. O Vasco que entra em campo hoje contra o Juventude pelo Campeonato Brasileiro. Partida atrasada do Campeonato Brasileiro, mas continua valendo ali os 3 pontos. Vasco que vem de grande vitória em cima do Santos. Só que isso aí já é passado, né, pessoal? Agora o Vasco tem que focar para frente. O Vasco tem que ir atrás de mais resultados, fazer suas pontuações, aproveitar esta confiança depois desta goleada em cima do Santos. Agora é o Juventude, é um time que tem ali, né, as suas dificuldades ali, mas, é um time que pode trazer perigo para a zaga do Vasco. Mas o Vasco tem grande chance, é favorito, tem grandes chances de vencer, e subir mais na tabela. Pessoal, vamos aqui com o Globo Esporte de hoje, 20/8. Vasco joga hoje pelo Brasileirão, pega o Juventude em Caxias do Sul. Esse é um confronto direto na luta para escapar de rebaixamento, né? Jogo atrasado da 14ª rodada, você vai ver 7 da noite ao vivo no Premier. Eu vou para Caxias do Sul falar com a Ana Júlia Grigual, que tem informações pra gente. Tudo bem, Ana Júlia? Que prazer! Prazer é todo meu, viu, Escobar? Prazer falar contigo. E pois é, Verrete tá de volta depois de cumprir a suspensão no jogo contra o Santos. Ele que é o artilheiro do time, que é o vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro, marcou 10 gols em 16 jogos. Ele fica atrás apenas do Caio Jorge, do Cruzeiro, que tem 13 gols. Com a volta dele, vamos ver como é que fica essa possível escalação para o jogo de hoje à noite. No gol, Léo Jardim, Lucas Freitas e Hugo Moura na zaga. Na lateral direita, Paulo Henrique e na esquerda, Lucas Piton. No meio-campo, Thiago Mendes, Tietê e Coutinho. E no ataque, Nuno Moreira, Ryan e Verrete. Pois é, gente, esse jogo que promete ser quente hoje à noite aqui no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, a partir das 7 horas, e que também marca um reencontro muito especial, viu? Isso porque há exatos 10 anos, Nenê, camisa 10 do Juventude, estreava no Vasco. Quem é carioca, vem pra cá ou tá vindo pra cá, prepara o casaquinho, viu, Escobar, porque tá friozinho e ventando muito por aqui. Pois é, estamos no inverno, Caxias do Sul tem frio mesmo. Um prazer, Ana Júlia, muito obrigado, viu? Até a próxima aí. Seguinte, o Verrete tá de volta ao time, né? Então vamos dar uma olhada nos números do cara no ano, né? Ele é o artilheiro do Brasil, fez 22 gols, é o vice-artilheiro do Brasileirão com 10 e das 5 vitórias do Vasco no Brasileirão, ele fez gol em 4. Aí você fica pensando no show que o Vasco deu no domingo contra o Santos, dá pra dizer, pô, vou deixar o Verrete no banco, né? Mas nós não temos a responsabilidade de Fernando Diniz, né? E os números do Pirata realmente são bons demais. Difícil deixar o Verrete no banco, né? Fala, pessoal, torcida do Vascão, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês as últimas informações do Vasco da Gama. Vocês acompanharam aí o Globo Esporte de hoje, 20/8. Agora vamos aqui com o Pedrosa, atualizando as últimas informações do Vasco da Gama. O Vasco que vive um bom momento, depois dessa grande vitória em cima do Santos, mas não deve acomodar. Até então o vídeo do Pedrosa é sobre isso. A diretoria do Vasco não pode se acomodar e aceitar a posição em que o Vasco está. Se não é inscrito no canal Torcedor Vascaíno, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário. Isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma, deixando os créditos aqui ao canal do Pedrosa na plataforma do YouTube. Agora, pessoal, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. Porque o ideal, gente, eu vou abrir aqui a tabela do Campeonato Brasileiro. O ideal, gente, era o Vasco hoje, com a folha salarial que tem, tá? Com a folha salarial que tem, o Vasco tem uma folha salarial de cerca de 15 milhões de reais. O Vasco, ele tinha que estar aqui, ó. Aqui, ó. Nesse bolo aqui. Entre o 7º e o 12º. Era aqui que o Vasco tinha que estar. Pra quê, Pedrosa? Para que aí sim você pensasse nas Copas como prioridade. Porque é 6-0, gente? É 6-0. Mudou muito a vida do Vasco no campeonato? Não mudou, não. O Vasco continua aqui, ó.
com 19 pontos. Tudo bem, tem 2 jogos a mais que Vitória, ótimo, ótimo. Tem 2 jogos a menos que o Corinthians, que está aqui em cima. Tem um jogo também a menos que o Santos, que está aqui em cima. Isso tudo é verdade. Mas a situação do Vasco ainda é muito precária. O Vasco não pode se dar por satisfeito. O Vasco tem que continuar a todo momento olhando para o sistema defensivo. O Vasco precisa melhorar muito a forma como ele se defende. O Vasco ainda é muito vulnerável na forma que se defende. E isso só vai ser resolvido com peças. Então, até trazendo mais informações aqui para vocês, hoje o Vasco tem uma negociação em andamento com o Carlos Cuesta, que é um jogador colombiano de 26 anos, que joga no Galatasaray. O Vasco já estava com tudo bem alinhado com o Galatasaray, sendo que o Spartak Moscou, pelo que eu recebi de informação, entrou na jogada no último momento e ofereceu um salário alto para o Carlos Cuesta, maior do que o Vasco tinha para pagar para ele. Isso quer dizer que babou, Pedrosa? Não, isso não quer dizer que babou. Até porque o Carlos Cuesta tinha se animado com a possibilidade de jogar no Vasco, com o projeto. E o projeto, gente, é muito parecido com o Carlos Andrés Gomes. Vocês perceberam 2 coisas, informações que eu trouxe também, quando o Carlos Andrés Gomes chegou na coletiva, na chegada do desembarque, né? Quando ele deu as primeiras declarações dele como jogador do Vasco, ele falou: quero ser treinado pelo Fernando Diniz. Uma informação que a gente trouxe, porque o Fernando Diniz convenceu ele é colombiano, o melhor jogador da América do Sul saiu daqui depois de ter passado pelas mãos do Fernando Diniz, que é o Arias, e é colombiano também, e eu quero ir para a Copa do Mundo. Se você se destaca dentro do futebol brasileiro, você tem condições totais de se colocar como um postulante a uma vaga na seleção colombiana e em qualquer seleção da América do Sul. Se você é muito acima da média no futebol brasileiro, as seleções da América do Sul, elas vão olhar para você, tá? Então, hoje, eu vejo que o Carlos Andrés Gomes, que é um jogador que é convocado até com menos frequência do que o Cuesta, mas principalmente o Cuesta, se o Vasco conseguir ter essa retomada na temporada e ele continuar jogando bem, cara, ele vai estar aqui aos olhos do futebol sul-americano, numa vitrine gigantesca que é o Vasco. Isso é indiscutível. E numa vitrine gigantesca que é o futebol brasileiro, que a cada ano que passa melhora de alguma forma. Então, eu acho mesmo, de verdade, que o Vasco tem que contratar esse jogador e tem que cada vez mais convencer. Até por isso o Admar Lopes, mais uma informação exclusiva que a gente trouxe também nessa semana, viajou para a Turquia, tá lá ainda. Existem outros nomes no radar, existem outras negociações em andamento para essa posição e quem sabe até para uma posição também de um jogador ofensivo. Existem negociações nesse sentido para que você traga esse jogador ofensivo e ele possa ser um coringa, que ele possa jogar em várias posições, mas principalmente o sistema defensivo. A diretoria do Vasco, e nem o Fernando Diniz principalmente, não podem se acomodar com... YouTube Premium é o YouTube sem anúncio. Não pode. Não pode cair na ilusão por conta do 6-0 hoje. O 6-0 hoje é maneiro pra cacete pro torcedor, pros jogadores, pra ganhar confiança. Ele é maravilhoso. Ele é feliz demais. Vocês viram como é que eu abri a live aqui hoje. Mas não vão me fazer tirar o pé do chão. Não posso me iludir. E você também não pode se iludir. A cobrança tem que continuar. O Vasco tem que continuar progredindo. Para que o Vasco encontre o equilíbrio. Para que o Vasco encontre um momento decente. Porque hoje, tá? O Vasco ainda tá longe de ter uma temporada decente. A temporada do Vasco ainda é muito ruim. O trabalho do Fernando Diniz ainda não é consistente. Porque não adianta fazer o jogo que fez hoje e daqui pra frente repetir o que aconteceu lá atrás. Ou vocês se esquecem que contra o São Paulo, o Vasco jogou pra cacete, o Vasco fez um jogo bizarro e depois do jogo contra o São Paulo, o time não conseguiu vencer durante 2 meses. Não se esqueçam. Não se esqueçam. Não se iludam com o que aconteceu hoje. Fiquem felizes, comemorem. O Vasco ainda tem muita deficiência. O jogo poderia ter sido outro se o Santos tivesse feito as oportunidades que teve no começo do segundo tempo. O positivo hoje é o ganho de confiança, é o jogo que o Jair fez, é o jogo que o Coutinho fez, que o Tietê, que o Ryan, que o David.
é você ter um esboço, e isso é fato. Repito, o campo fala. É você ter um esboço de que esse time consegue jogar sem o Verratti, de que esse time não é tão dependente do Verratti. E não descartem o Verratti, porque ele é um jogador que ainda vai ser muito importante para o Vasco nessa temporada. Ele só não é insubstituível. Ele só não é intocável. Isso eu sempre defendi aqui. Mas sempre defendi também ter respeito. Não é um jogo que define as coisas. Futebol não é ciência exata. Na quarta, pode ser que o Vasco seja uma merda de novo. Hoje, tá todo mundo feliz. Hoje, tá todo mundo alegre. Tá todo mundo alegre. Mas não se enganem. Não se enganem, de verdade. Lembrando sempre, for fazer fé, lá na KTO, você tem aqui, ó, resultados positivos. Esse mesmo time que a gente está elogiando aqui vai virar toda uma merda. Então a gente não pode fazer isso. Hoje, eu acho que o Vasco talvez tenha encontrado um time que deu as respostas que o torcedor procurava. Que era o quê? Ser letal com o que criava. O Vasco hoje foi até mais letal do que com o que criava. Criou, meteu o gol, foi oportuno lá na frente, ofensivo, dinâmico, causou dificuldade. Mas não vamos esquecer que defensivamente esse time sofreu no início do segundo tempo. O Santos poderia ter empatado o jogo e principalmente o Vasco não ganhou de uma equipe de primeira prateleira. O Vasco ganhou do Santos, que inclusive tem uma defesa pior do que a do Vasco hoje, depois desse 6-0. Antes do 6-0 eram 23 gols, o Vasco tinha tomado 24. O Santos se defende mal pra cacete. O Santos vive talvez o pior momento de sua história. Então o adversário também é muito frágil. Agora, eu quero ver, a partir de agora, que o Vasco vai ter uma sequência, eu vou mostrar pra vocês aqui, contra adversários também diretos, mas tem uma sequência cruel que vem pela frente aí. Ó. É isso aí, torcida do Vascão, e vamos aqui para mais uma notícia, pessoal. Juventude Vasco, onde assistir ao vivo, horário e escalações. Veja também desfalques, arbitragem e outras. Pessoal, Juventude e Vasco se enfrentam às 19 horas desta quarta-feira no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, em duelo atrasado pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Premiere transmite para todo o Brasil. O Juventude vem de um empate fora de casa diante do Vitória em jogo da 20ª rodada. Conseguiu o primeiro ponto como visitante no Brasileirão, o que aumentou ainda mais a confiança que a primeira vitória com o técnico Thiago Carpini contra o Corinthians deu ao time. É a 18ª na tabela, com 15 pontos, 4 atrás do adversário desta noite. O Vasco vem de uma goleada histórica na última rodada por 6-0 contra o Santos, que lavou a alma dos torcedores após uma sequência de 5 jogos sem vitórias no Brasileirão. O time tenta embalar uma sequência positiva para se afastar do Z4. Juventude, técnico Thiago Carpini. Pessoal, vai ter mudança na escalação, né? Que é a provável escalação: Léo Jardim, Paulo Henrique, Hugo Moura, Lucas Freitas, Lucas Piton, Thiago Mendes, Tietê, Coutinho, Nuno Moreira, Verratti e Ryan. Ou seja, a mudança que é o Verratti, né, que está voltando ao time titular do Vasco. Não que tenhamos sentido falta do Verratti, né, na última partida, mas ele é um jogador importantíssimo para o Vasco. É um cara que dá o sangue dentro de campo. E assim, aproveitar o momento, né? Tem que aproveitar o momento, porque o Vasco tá confiante, o Vasco vem de vitória importante. Agora é aproveitar, cara, levar isso como uma gangorra para subir cada vez mais. Se não é inscrito no canal, torcedor vascaíno, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário. Isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Valeu!